se mexe com o que... É o que você mexe, né, no seu trabalho, que é investimento, né? Aí você poderia falar um pouquinho sobre como você vê o investimento para o seu cliente. Qual saber o melhor investimento para quem quer investir e falar um pouquinho como você faz esse processo para complementar. Veja só, qual que é a pergunta? É uma pergunta assim, mais pensei assim. Não, mas como que era a pergunta aí? Como saber qual tipo de investimento é o melhor para o investidor? Aí eu pensei que você poderia Eu perguntei, mas ficou muito aberto, seria tipo de... Não, entendi. É que assim, realmente, isso não tem como responder de forma objetiva. Como a gente está fazendo uma coisa genérica, o assunto é amplo demais. Mas eu vou tentar ajustar isso com o meu dia a dia. Isso. Que eu acho que vai ajudar. Isso que eu quis dizer. Bom, para saber qual o melhor investimento a fazer, eu como assessor de investimentos, eu preciso ter uma primeira conversa com o cliente e identificar alguns fatores. O que eu preciso identificar para saber qual o melhor investimento para aquela pessoa? Primeiro, eu tenho que saber quem é a pessoa. Se ela qual a idade, se ela é casada, se tem filhos, se não tem, se a renda dela é a renda de toda a família, ou qual o percentual da renda dele na família, qual a renda da família, se ele tem algum tipo de endividamento, quanto dinheiro ele já tem guardado, quanto dinheiro ele consegue guardar por mês, se tem filhos, a idade dos filhos, se os filhos estudam em escola particular, se estudam em escola pública, se estão na faculdade, se já trabalham, se não trabalham, se ele tem carro, quais os custos dele. E quando eu falo quais, os valores, quanto que ele gasta de água, luz, telefone, parcela do carro, aluguel, IPTU, tudo. Tendo essas informações, eu passo a conversar com o cliente para identificar o perfil de investidor dele. Se ele é conservador, se ele é moderado ou se ele é agressivo. Esses são os 3 perfis que existem. Conservador é aquela pessoa que tem aversão à perda, a qualquer tipo de perda. Então, aqui são títulos de renda fixa, geralmente com prazos estabelecidos, com taxas estabelecidas, aportando os recursos em empresas ou em bancos sólidos, com classificação de risco boa. Se a pessoa é moderada, ela quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ela ainda tem medo de perda, mas ela tem uma parte do patrimônio dela que ela aceita correr um pouco de risco. E já se ela é agressiva, geralmente são pessoas que já têm um patrimônio estabelecido, que têm algum recurso suficiente para fazer com que ele renda mais. Porém, essa pessoa sabe que no mercado financeiro podem haver perdas. Então, eu identifico isso. A partir daí, sabendo o quanto ela tem para investir e quanto ela consegue guardar por mês, ou seja, qual o poder de poupança dela, a gente desenha uma carteira de investimento. A gente não coloca o dinheiro em um investimento específico. Então, a gente vai fazer um mix de investimentos. Uma parte a gente vai colocar em renda fixa, que é a reserva de emergência dela, é aquele dinheiro que, se ela precisar, ela pode contar com ele a qualquer momento. Uma parte a gente vai colocar em títulos com vencimentos pré-fixados, pensando no longo prazo, na aposentadoria dessa pessoa, dependendo da idade dela, os planos que ela tem para o futuro de aquisição de automóvel, de imóvel, uma viagem. Então, sabendo qual é o prazo disso, a gente consegue colocar em investimentos específicos que vão trazer maior rentabilidade para ela e que ela vai poder utilizar naquele prazo. Eu quero levar os meus filhos para a Disney daqui 5 anos, então vamos procurar, esse dinheiro é para isso, vamos colocar ele num investimento específico para isso, que
vai ter risco, mas não vai ter tanto, porque a rentabilidade vai ser melhor. Mas eu penso daqui 20 anos em morar nos Estados Unidos, então uma parte do seu recurso a gente vai investir no exterior para ele render em dólar, para você não ficar refém do câmbio. Então isso daí vai te dar uma correção pela moeda estrangeira, além de dar proteção da inflação, porque os Estados Unidos é uma economia sólida, hoje está sofrendo com a inflação por conta da pandemia, mas historicamente é muito mais sólida, então a inflação lá é muito menor do que aqui, aí você protege nessa parte. Outra parte, a gente vai trabalhar para rentabilizar mesmo a carteira, a gente vai investir no mercado de ações, de derivativos de ações. Então, assim, é um mix que a gente monta a partir de uma entrevista que a gente faz com o cliente, identificando a vida financeira dessa pessoa. De repente, essa pessoa ela precisa ter um seguro de vida. A gente diz para ela que ela precisa ter um seguro de vida e que ela vai ter que contratar um seguro de vida. Por quê? Ela está em fase de construção de patrimônio. Se ela falecer e a renda da família vem toda dela, como a família vai se virar? Como que os filhos vão terminar os estudos e vão fazer a faculdade? O seguro de vida vai garantir aquilo. Mas eu penso em comprar uma casa daqui 8 anos. Vamos indicar para ele fazer um consórcio, que é uma ferramenta de planejamento financeiro para que ele não precise pegar crédito para comprar aquela casa daqui a 8 anos. Então ele vai pagar a carta de consórcio, que não tem taxa de juros, é só uma taxa de administração, é infinitamente menor do que um financiamento. Ele vai ser contemplado, daqui a 8 anos ele vai lá e compra o imóvel. Então, a gente faz um desenho de vida financeira e faz uma projeção de aposentadoria. Aqueles que já são aposentados é um pouco diferente, geralmente essas pessoas já vão ter alguma coisa guardada. A gente trabalha com um público, um perfil de renda um pouco maior, então geralmente essas pessoas já vão ter. Agora, pessoas que estão em construção de patrimônio, uma pessoa de 30 anos, por exemplo, que me diz, eu quero trabalhar até os 50 anos ou até os 55 anos, e quando eu me aposentar, eu quero manter meu padrão de renda. Qual é a tua renda hoje? É 20 mil reais. Quanto dinheiro ele precisa guardar para quando ele chegar daqui 25 anos, esse dinheiro gerar 20 mil reais de renda para ele, ou complementar 20 mil, porque vamos dizer que ele vai se aposentar pelo INSS com uma renda de 8 mil, então ele vai precisar de mais 12 mil de renda. Para isso, quanto ele precisa guardar por mês em determinados fundos de investimento, com determinadas rentabilidades, para que daqui 25 anos esse valor seja suficiente para gerar essa diferença de renda. E não consumir esse valor que ele investiu. Esse valor que ele investiu vai gerar aquela renda. Mas esse valor, se ele viver até 150 anos, esse valor vai estar lá. Mas a gente pode fazer um planejamento também para que ele consuma. Para que ele consuma esse investimento. Então, esse investimento vai gerar, ao invés de 12, vai gerar 6 mil reais de renda. Os outros 6 mil ele vai ter que tirar do investimento. Todo mês esse investimento vai gerar menos, se ele continuar utilizando. Então, a gente desenha uma curva de vida para esse cliente. Se ele utilizar desse recurso, esse dinheiro acaba com uma certa idade. Se ele só utilizar a receita, esse dinheiro é perene, ele vai viver dessa receita. Então a gente faz esse desenho financeiro da vida do cliente e diz para ele, olha, para isso você precisa guardar por mês 1.000, 2, 3, 4, 5 mil reais e colocar nesse investimento. Ao decorrer do tempo, a gente faz uma revalidação daquela carteira. O mercado é dinâmico e ele muda. Pode ser que a gente tenha que tirar de um, colocar no outro. Então, periodicamente, fazemos um reestudo da carteira e realocação desses recursos. Para quê? Para que aquele objetivo seja mantido. O poder de poupança dele vai dizer se ele vai conseguir ou não. De repente, o poder de poupança dele hoje não garante isso. Então, a conversa com ele vai ser assim. Ou você se desfaz de algum bem que você tenha. Vamos supor que ele tenha 3 casas. Você vende uma e investe o dinheiro, que aí a gente chega. Ou você dá um jeito de aumentar a sua renda. Você vai trabalhar
vai